Boa noite, está no ar mais um programa No Mundo da Bola, pela TV Brasil e pelas emissoras públicas de todo o país. É o primeiro No Mundo da Bola do ano de 2020 e nós vamos falar muito sobre seleção brasileira, tanto a masculina quanto a feminina, e também vamos rever algumas entrevistas do programa No Mundo da Bola no ano de 2019. Para comentar esses assuntos, eu tenho aqui à minha esquerda o nosso apresentador titular, mas hoje comentarista, Sérgio do Boccagi. No meio de campo, o repórter especialista em futebol internacional, Fábio Lisboa. E lá no cantinho, na ponta esquerda, o nosso comentarista titular, Márcio Guedes. Vamos lá, vamos falar sobre seleção brasileira, portanto. Primeiro, no ano de 2019, eu queria saber do Márcio o seguinte: o saldo foi positivo, negativo ou foi bom? Foi bom. Bom. Positivo de ser positivo, dá uma impressão assim, de uma coisa, né, mais consistente, né? Eu acho que houve uma certa recuperação da seleção brasileira em relação a compromissos anteriores que foram mal cedidos, mas não existe na opinião pública a certeza de que o Tite realmente é o treinador definitivo, é o treinador ideal com vistas eliminatórias e Copa do Mundo, né? As convocações têm sido meio erráticas, não há o problema do Neymar não foi resolvido, há um paternalismo exacerbado em relação ao Neymar. Acho que falta ao meio-campo da seleção um toque de categoria, um toque mais de maestria. Inclusive, quando o Gerson chegou ao Flamengo, eu pensei muito na possibilidade do Gerson ser esse jogador que falta ao meio-campo da seleção brasileira. No começo, no meio do ano, o Tite ficou meio assim, resistindo a chamar jogadores que já atuam no Brasil, a ousar. Melhorou um pouquinho no final do ano. Eu acho que a tendência que ele tem é realmente dar uma renovada na seleção. A seleção está precisando de ser renovada, de jogadores, não necessariamente que atuem no Brasil, mas também que atuem no Brasil, outros que não têm sido chamados, porque tem uma patotinha lá que está sendo repetida, que dá mostra de muito desgaste, que não vai funcionar ainda. Então, eu sou razoavelmente otimista, mas eu acho que o Tite está na corda bamba. Dependendo dos primeiros resultados das corridas eliminatórias, ele pode ou não continuar. Então, vamos esperar um pouco. Você falou, acho que praticamente todos os temas que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Porque uma coisa pormenorizar todos esses temas. Uma coisa tem a ver com o outro um pouco. Um vai puxando o outro. O presente, passado, futuro e tal, né? Fábio, boa noite. A seleção brasileira teve um ano bom, foi campeã da Copa América, sem o Neymar, mas depois, no final do ano, 6 jogos, 5 sem vencer e apenas uma vitória contra a Coreia do Sul. Fala, Maurício, prazer estar aqui contigo, Boccagi também, Márcio, sempre um prazer. Como o Márcio falou, né, eu acho que a questão da Copa América foi o ponto positivo, mas essa sequência pós-Copa América realmente foi algo que fez o Tite ser muito criticado. 5 partidas sem vitória e no finalzinho do ano aí sim conseguiu uma vitória contra a Coreia do Sul. Acho, Márcio, que o Tite até ensaiou, você falou de renovação, né? Ensaiou uma renovação. Teve a questão da escalação de jogadores que estavam atuando aqui no Campeonato Brasileiro, se destacando. O pessoal caiu em cima dele por conta disso. Então, assim, ele teve um momento muito turbulento após a conquista da Copa América. Acho que não tem um caminho ainda, infelizmente. A gente percebe que a seleção carece de renovação. Se a gente pensar nas laterais, por exemplo, não temos ainda jogadores que a gente pode considerar titulares incontestáveis. O meio-campo é longe de ser brilhante, muito longe. Justamente. Ele está começando a renovar, tem ali o Arthur, agora chega o Fabinho depois da Copa América, mas ainda há muita indefinição. O Tite, me parece que ele ensaiou uma renovação, vieram as críticas, e aí ele começou a apostar nas figuras que ele confia mais, justamente para encerrar 2019 com uma vitória que ele conseguiu contra a Coreia do Sul. E aí, 2020, a gente tem novamente a Copa América, agora na Colômbia e na Argentina, e tem as eliminatórias, que aí é uma caminhada mais dura, na qual ele não pode vacilar para o Brasil não correr risco de estar fora da próxima Fábio, Copa. Só para fazer uma observação. A Copa América o Brasil conquistou, mas sem convencer muito. Isso. Muitas situações apagadas, jogos ganhos na última hora Teve contra um seleções empate com fracas. a Venezuela na primeira fase, empatou com o Paraguai nas quartas. Não realmente convenceu muito, não. Eu concordo com Ele você. apenas mostrou um time que não tinha fofoca, não tinha briga, os jogadores estavam unidos e tal, mas futebol de bom nível, a altura do Brasil, não apareceu, não. Foi muito pragmático, né? Acho que faltou a beleza que a gente sempre espera do Continuou futebol sendo uma seleção brasileiro. chata. Venceu, mas uma seleção chata. Mas eu concordo com você. Venceu, mas não convenceu. No finalzinho do ano, houve uma luzinha que acendeu, que talvez sinalizando para um ano que vem um pouco mais revolucionário para do Tite. Aliás, ele tem que ser revolucionário, porque senão ele cai. É questão de sobrevivência dele. E tem uma... Você que é um otimista por natureza, pelo menos pelo que eu te conheço, você é um otimista por natureza. Estavam falando sobre 2019 e o Márcio agora citou essa luz, né? Essa possibilidade de um futuro melhor na seleção brasileira. Que começa hoje.
Se você acha que realmente o Brasil pode passar esse ano de 2020 melhor, já pensando e já se programando para a Copa de 2022, acredita num Tite com um pouco mais de peças, conhecendo melhor o elenco, mais do que ele já conhece? Bom, boa noite e bom ano para todos que nos assistem. Eu acho que o que a gente precisa definir é o que a gente quer do trabalho da seleção brasileira. A renovação ou quer os títulos? A gente vai cobrar resultado do Tite ou vai cobrar a renovação da seleção que todo mundo quer? Porque você perguntou agora há pouco sobre se o ano foi bom. Sim, em termos de resultado, o único título que a gente disputou, a gente ganhou, na Copa América, né? Agora, em termos de desempenho da seleção, foram 16 jogos e 8 vitórias. Ganhamos a metade. Mas tivemos uma sequência de 5 derrotas que entra para o ranking da CBF com um dos piores períodos da seleção, né? Agora, por que isso aconteceu? Porque o Tite, me parece que não tem o respaldo necessário para fazer a renovação que a gente espera da seleção. O Fábio falou agora há pouco, não tem lateral. Aí o Tite vai fazer experiências nas laterais. Perde os jogos, vem a pressão da imprensa, não tem como o dirigente segurar, cai o Tite. O que o Tite faz? Preserva a sua posição Concordo com ou você. implanta, olha só, nós vamos renovar, esquece resultado. Essa é a primeira questão. E a segunda é até que ponto a CBF apoia a seleção. Porque enquanto a CBF continuar promovendo o Campeonato Brasileiro e outras competições nas datas FIFA, a seleção não terá os jogadores. Márcio falou agora do Gerson. O Bruno Henrique foi o melhor jogador ano passado do Campeonato Brasileiro. O Gerson se destacou. O Gabigol foi o artilheiro do Brasileirão batendo recorde. Aí o Tite vai, vamos fazer o Flamengo de base para a seleção brasileira em alguns amistosos? Não pode, porque se ele chamar 3, o campeonato para, mas tem jogo. Então o Gerson no Flamengo torce para o Bruno Henrique não se destacar para que ele seja chamado. Torce para o Gabigol não fazer gol para que ele seja chamado. E o Gabigol torce contra o Bruno Henrique. Isso é um problema. Isso é um problema. Difícil solução. Então, não pode. Ou a CBF abraça a seleção brasileira e diz assim, olha, a seleção brasileira é prioridade, o campeonato vai parar, ou a gente vai continuar nessa situação. Só um minutinho. Tem que haver sensibilidade, e não é fácil isso, estou falando, não é fácil, para você, ao mesmo tempo, atender a seleção e atender clube. Sim. Outra coisa, quando a gente fala de renovação de seleção, não é igual a clube. Num clube, o técnico não, vamos renovar, vamos pagar um preço, você paga um preço, mas a seleção não precisa não. Você pode fazer uma renovação de seleção e fazer uma grande seleção, mesmo com jogadores novos. Temos um material humano muito bom dentro e fora do país, então não necessariamente existe essa dicotomia. Sim, mas aí ele precisa usar a renovação mais não significa aqui qualidade. de dentro, né? Sim, exatamente, mas eu acho aí não que pode. a renovação tem que trazer qualidade e tem que trazer resultado também com seleção. Sim. E essa argumentação do Boccagi eu acho perfeita, porque fica ruim para a seleção e para os clubes também, e é um produto da CBF Que também, é da né? CBF. E tem mais um elemento que eu acho que a gente passou por alto, o Neymar não teve presente, né, na seleção esse ano. O Neymar hoje não tem presente nada. Então, até nas relações dos melhores do ano na Europa, Pois está é. entre os 20. E ele daqui a pouco ele é considerado a referência do futebol. Daqui a pouco o futebol Boccagi vai estar na frente do brasileiro Neymar na contemporâneo, qualquer né? relação de jogador de futebol. Sobre essa Só questão, não passo no Instagram. sobre essa questão da renovação, eu fiz uma lista aqui de possíveis jogadores que o Tite poderia chamar esse ano de 2020 e que podem que podem aparecer na seleção brasileira. Vamos lá. Alguns já apareceram, outros na seleção sub-23. Rodrigo, Vinícius Júnior, Caio Henrique, Pedrinho, Michael, Renier, Gabriel Veron, o Pedro e o Thales Magno. Esses jogadores... Paquetá, que já apareceu. O Paquetá já está... Marcinho. Eu estou falando de revelação. Jogadores... Marcinho é revelação. Esses jogadores que têm alguma chance de entrar nessa seleção brasileira, se vocês fossem o Tite, vocês colocariam algum deles para jogar? Algum amistoso? O Vinícius Júnior já jogou. Vinícius Júnior e Rodrigo já estão praticamente ali estabilizados. Então, aí vamos às situações. Ele vai convocar em data FIFA? Vai ter que chamar. Não, pois é, porque sendo data FIFA, em tese, pode ser chamado. Quantos desses jogam no Brasil? Aqui no Brasil é difícil. Aí Thales começa- Magno, aí já começa- Michael. Tem outros que não estão na lista do Maurício que já estão aparecendo, né? O Renan Lodge. Renan Lodge. O Renan Lodge, mas já tá no- já foi titulado, inclusive, Não, do último amistoso. No último amistoso, Do mas último ele está nesse amistoso. processo de Sim, renovação. É uma porque renovação, sem Pois dúvida. é. Da O mesma forma Arthur que o também, Paquetá. o Paquetá também. A última escalação do Brasil, jogo contra a Coreia do Sul. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodge, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison, né?
Para cada posição dessa, por exemplo, no gol, você tem o Alisson, né? Você tem o Ederson, o Everton, o Santos, que foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, o Diego Alves, do Flamengo, por que não? Na lateral direita, Danilo. Você tem o Daniel Alves, que já é um cara mais experiente. O Rafinha, que também não joga mais, praticamente na seleção brasileira. O Fagner, o Militão, que pode jogar lateral ou zaga. E o Emerson, que foi convocado. Zagueiro, Marquinhos, Thiago Silva, Militão, Rodrigo Caio, Jeromel, Felipe do Atlético de Madrid e o Lucas Veríssimo do Santos. O Lucas Veríssimo também seria uma opção. Lateral esquerda, Renan Lodge, Alexandro. O Marcelo tem 31 anos. O Marcelo tem 31 anos. 33? Não, 34. Quase 34. Marcelo, o Felipe Luiz, 31, esse não dá. Caio Henrique e Jorge. O Jorge do Santos também. Jorge do Santos. Volante, Casemiro e Arthur. Aí teria Fabinho, Alain, botei o Ilharão. Sim, mas isso tudo vai cair nessa situação. Vai poder chamar? Se a data FIFA e se a CBF fez, teoricamente... Vamos lá, Maurício. A Copa América, que é agora no meio do ano, 9 rodadas do Brasileirão... Aí sim. O campeonato não É um erro, né? É um erro. A Copa América não seria uma oportunidade de a gente testar a seleção brasileira? Vai ser um calendário louco esse ano, 2020. 9 rodadas. E uma Copa América que vai ser feita, né, para ficar adequada ao calendário europeu. Que não precisava, de 4 em 4 anos. Bastava fazer só de 2024. E a gente vai aí, falar de Copa América agora, o Tite costuma muito, de vez em quando, experimentar novos nomes, mas ele coloca sempre com reserva e dá só poucos minutos em campo. Você acaba chegando quando dá. Você não chega à conclusão se valeu a pena ou não. É difícil isso, entendeu? Chegar à conclusão de que se aquela mudança vai valer a pena ou não. É a mesma situação se a gente trouxesse um convidado aqui ao programa, ele fica sentado ali e não fala nada, a gente só observa para ver se ele se comporta. No final você vai uma perguntinha e ele fala assim, concordo com tudo aí. Exatamente. É a mesma coisa. Então, assim, eu acho até quando a gente no ano passado comentou várias vezes por conta do desempenho do Flamengo, do Jorge Jesus e do Sampaoli, vamos dar mais um tempinho para ver se eles... realizam um trabalho bacana pela possibilidade de assumir a seleção brasileira. Eu acho que, o termo não é covardia, vamos botar entre aspas, mas você comparar o trabalho de um treinador de dia a dia com os jogadores e o trabalho do Tite, em setembro 2 jogos, outubro 2 jogos, novembro 2 jogos. O Tite sofreu isso quando ele era técnico do Corinthians, sim, né? Pois é. O trabalho dele, por isso que ele foi técnico da seleção. E ele sem poder chamar os jogadores que, em tese, ele gostaria de chamar, e aí vai jogar... Foi Singapura que o Brasil jogou, né? Jogou lá longe também. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu considero o Tite um bom técnico, só acho ele um pouco conservador demais. Às vezes ele se empareda um pouco em suas próprias convicções.